Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este quem está escrito: Eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de nascido de mulher ter nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, e este o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamos-vos flauta, e não dançaste, cantamos-vos lamentações, e não choraste. Porquanto veio João, não comendo, não bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com panos de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ele permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. No versículo 28 até o 30, jugo é um pesado arreio de madeira que se coloca sobre as espáduas de um ou mais bois. Esse instrumento é atrelado a uma parte do equipamento em que os animais devem puxar. Uma pessoa pode estar carregando um pesado jugo de pecados, excessivas exigências dos líderes religiosos, a opressão e a perseguição, o cansaço na busca a Deus. Mas Jesus liberta as pessoas de todas essas cargas. O alívio que ele promete é o amor, a cura, a paz com Deus, e não o fim de toda labuta. O relacionamento com Deus mudará o trabalho enfadonho e sem sentido, transformando em objetiva produtividade. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Tu disseste em tua palavra que o Senhor não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O Senhor nos escolheu para sermos santas e irrepreensíveis, e o Senhor nos escolheste para sermos, ó Pai, santas, porque o Senhor é santo. E nós somos purificadas, lavadas pelo teu sangue, o sangue do Senhor vertido naquela cruz do Calvário. O Senhor colocaste sobre nós a retidão e nos capacitaste para que pudéssemos nos revestir em justiça e em retidão. Continua a nos purificar pelo poder, Pai, do Teu Espírito. Ajuda-nos a nos apegar ao bem, a nos mantermos pura. Santo Deus, capacita-nos para que nós venhamos a dar passos necessários a fim de sermos puras diante do Senhor. Queremos ser santa como Tu és santo. Faze-nos participantes, Senhor, da santidade, e que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Obrigada porque o Senhor nos guardou pura e santa, de modo a estar totalmente preparada para aquilo que Tu tens para cada uma de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, não só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem os sábados? Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega? Até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, ou quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus.
Ou como pode alguém entrar em uma casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa, ou o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, ou o seu fruto mau? Pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o mal do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, mas se arrependerão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Repito, capítulo 12, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e os seus últimos estados e atos daquele homem são piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração má e adúltera. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. No capítulo 12, versículo 43 até o 45, nessa passagem Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel, particularmente dos líderes religiosos. Remover da sua vida o pecado sem preenchê-la com Deus deixará um espaço vazio que pode ser ocupado pelo inimigo. O livro de Esdras registra como as pessoas se libertaram da idolatria, mas deixaram de substituí-la pelo amor e pela obediência a Deus. Libertar nossa vida do pecado é o primeiro passo, mas devemos também dar o segundo, que é encher a nossa vida com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Pessoas vazias, complacentes, representam um alvo fácil para o inimigo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque o Senhor nos chamou com santa vocação
não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com a tua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Sabemos que teu plano para nós já existia antes de te conhecer e que o Senhor realizarás. Ajuda-nos a andar de modo digno da nossa vocação em que nós somos chamadas. Sabemos que existe um plano determinado para nós e que temos um destino que agora será cumprido. Ajuda-nos a viver com um senso de propósito e com o entendimento do chamado que o Senhor nos deu. Entregamos todo o nosso orgulho, egoísmo e qualquer outra coisa que nos impeça de alcançar tudo aquilo que o Senhor tens para nós, Senhor. Não queremos deixar de passar teu pleno propósito para a nossa vida, porque não caminharemos conforme a tua vontade. Arrependemo-nos de cada dia que não vivemos inteiramente para ti. Ajuda-nos a viver agora de forma como tu queres, Senhor. Ajuda-nos a entender o chamado que tu tens para a nossa vida e remove, Senhor, qualquer desânimo que possamos sentir. E no lugar dele, coloca alegre expectativa que o Senhor vai fazer por nosso intermédio. Usa-nos como teu instrumento para fazer uma diferença positiva na vida daquele que tu coloca em nosso caminho. Ajuda-nos a descansar na confiança de saber que teu tempo é perfeito. Sabemos que qualquer que seja o nosso chamado, o Senhor nos capacita para cumpri-lo. Te pedimos que nada nos afaste de realizar o plano que tu tens para nós, Senhor. E que nunca nós venhamos a desviar daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Dá-nos uma visão da nossa vida, ó Pai amado, Pai querido, e um forte senso de propósito. Confiamos a nossa identidade a Ti, colocamos o nosso destino em Tuas mãos. Mostra-nos aquilo que estamos fazendo agora e o que devemos fazer. Queremos que aquilo que o Senhor está construindo em nossa vida dure toda a eternidade. Não queremos perder tempo correndo atrás de coisas que não são o que Tu tens para mim. Ajuda-nos a ficar contente onde estamos, sabendo que Tu não nos deixarás nesse lugar para sempre. Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Não queremos supor qual seja o nosso propósito, tampouco passar a vida tentando descobrir o que devemos fazer e errar o alvo. Assim te pedimos que o Senhor nos mostre claramente quais são os dons e talentos que o Senhor colocaste em nossas mãos e guia-nos no caminho que devamos andar, à medida que vamos crescendo nesses dons e talentos. Capacita-nos para que nós venhamos a usar de acordo com a tua vontade, para a tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13. E naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e lhe deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aproximaram-se os discípulos e lhes perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, pois, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois é verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que não ouvis e não ouviram. Atendei vós à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhes é semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, em que lhes é chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mas o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, 60, 30 por um. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e ao tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, multiplicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o diabo e a ceifa a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e de grande valor, e vende tudo que possui e compra. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e, quando já está cheio, os pecadores arrastam para a praia. Assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão seus anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Entendestes essas coisas? Responderam-lhes, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando-se à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vêm essas sabedorias e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos esses irmãos? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia de hoje. Pai, muito obrigada. Sonda o nosso coração, prova se há em nós algum caminho mau. Ó Pai, no lugar de tudo aquilo que não te agrada em nosso caráter, coloca a tua benevolência, a tua graça, a tua misericórdia. Cultiva os frutos do Espírito em nós, Senhor, e faze-nos florescer. Ainda, Senhor, nos ajuda a permanecer em Ti, Jesus, para que nós venhamos a dar frutos na nossa vida. Te convidamos, Espírito Santo, para nos encher novamente do Teu amor no dia de hoje, para que ele flua, ó Deus, em nós e através de nós e chegue até outros. Nos submetemos, Senhor, àquilo que precisamos, ó Pai, para que nós venhamos a dar muitos frutos em Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira e nós somos o ramo. Devemos permanecer em Ti a fim de dar fruto. Ajuda-nos, Senhor, a fazê-lo. Obrigada por Tua promessa e de que, se nós permanecermos em Ti, se a Tua palavra permanecer em mim, podemos pedir o que desejar e isso será feito. Obrigada por Tua promessa de que, se nós fizermos um pedido, ó Pai, nós receberemos. E que possamos ser uma árvore plantada junto aos Teus rios, rios de água viva, a fim de que nós venhamos a dar frutos no devido tempo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, o fruto do Teu Espírito. Cresça em nós para que seja reconhecido claramente a todos, Pai. Ó Deus, para que possam contemplar a Tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados, este é João Batista? Ressuscitou dos mortos? E por isso essas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse,
trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, levantaram os pedaços que sobejavam, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. No capítulo 14, do 30 e o 31, embora inicialmente nossas intenções sejam boas, às vezes a nossa fé pode mostrar-se vacilante. Isso não significa que, se fracassarmos, quando Pedro vacilou em sua fé, buscou Cristo, o único que podia ajudá-lo. O discípulo estava com medo, mas ainda assim olhou para Jesus. Ao sentir-se apreensivo por causa dos problemas que o cercam, sem dúvida, a presença de Cristo e da sua capacidade de nos ajudar. Lembre-se de que Jesus está sempre com você e é o único que poderá realmente prestar ajuda de que necessita. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos diante de Ti cada um dos nossos relacionamentos e pedimos que o Senhor abençoe. Te pedimos que cada um deles, Pai, glorifique o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a escolher amigos com sabedoria, para que nós não venhamos a perder o rumo. Dá-nos o discernimento e força para separar-me de qualquer pessoa que não seja uma boa influência. Entregamos os nossos relacionamentos a Ti e pedimos que a Tua vontade seja feita em cada um deles. Quanto, Senhor, aos meus relacionamentos mais difíceis, pedimos que a Tua paz reine sobre eles. Colocamos diante de Ti, especificamente, Senhor, o nosso relacionamento com essa pessoa. Ó Pai, a Tua palavra diz que se dois não andar junto, a menos que haja acordo entre eles. Por isso, nos ajuda a encontrar um ponto de acordo, unidade e consonância. Naquelas coisas em que um de nós precisa mudar, te pedimos que o Senhor nos transforme. Quebra, Senhor, qualquer parede de separação ou mal-entendido. Entregamos essa pessoa em Tuas mãos e te pedimos que Tu faças como Tu queres com nossa relação, para que ela Te glorifique. Pedimos por nosso relacionamento, ó Pai, com cada membro da nossa família. Te pedimos, Senhor, por essa pessoa, ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor traga cura, reconciliação e restauração onde são necessárias. Abençoe e fortalece, Pai, o nosso convívio. Pedimos, ó Pai, pelos relacionamentos que temos com pessoas que não Te conhecem. Senhor, dá-nos palavras para dizer, que voltem o coração delas para Ti. Ajuda-nos a ser uma luz para elas. Te pedimos especificamente, Senhor, ó Deus, toca o coração dessa pessoa e abre os olhos
para que ela receba e possa te seguir, Pai, fielmente. Pedimos que amigos tementes a Ti, pessoas exemplares, mentores, venham a fazer parte da nossa vida. Envia pessoas que falarão a verdade em amor. Te pedimos especialmente que haja em nossa vida mulheres, pessoas confiáveis, bondosas, amorosas e fiéis. E que nós possamos também ser assim para outras pessoas. Acima de tudo, te pedimos que sejam mulheres firmes na fé, que contribuem para a nossa vida. Ó Pai, que nós também venhamos a contribuir na vida de cada uma delas. Que possamos mutuamente elevar os patamares de nossas aspirações e que o perdão e o amor flua livremente entre nós. Que possamos ser luz em todos os nossos relacionamentos. Muito obrigada, Senhor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 15. Então chegaram-se ao pé de Jesus os escribas, fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que dizer ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. E o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou.
de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo o mudo a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram: De onde vinham no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. No capítulo 15, no versículo 32, a circunstância em que Jesus alimentou 4.000 pessoas foi diferente daquela em que ele alimentou 5.000. Segundo o texto em Marcos, capítulo 8, de 19 ao 20, na primeira multiplicação de pães sobraram 12 cestos e na segunda 7. Além disto, a segunda multiplicação marca o início da expansão do ministério de Jesus aos gentios. No versículo 33, Jesus já havia alimentado mais de 5.000 pessoas ao multiplicar 5 pães e 2 peixes. Aqui, em uma situação semelhante, os discípulos novamente ficaram perplexos. Com que facilidade levantamos nossas mãos em desespero quando enfrentamos situações difíceis. Muitas vezes, quando os discípulos esquecemos-nos de que Deus cuidou de nós no passado e fará o mesmo agora. Diante de situações difíceis, lembre-se de que Deus cuida de você e confie que Ele agirá fielmente outra vez. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu és a fortaleza da nossa vida. De quem teremos medo? Ainda que o exército inteiro faça um cerco e nos combata, o nosso coração não se atemorizará. Seremos fortes e corajosas, pois sabemos que o Senhor está conosco. Aonde quer que nós venhamos a ir, Senhor. Liberta-nos do medo nocivo, pois sabemos que o medo nunca vem de ti. Guarda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente do espírito do medo. Hoje estamos com medo de determinadas situações, mas tira esse medo, Senhor, e no lugar desse medo coloca o perfeito amor. Temos, Pai, Senhor, em nossa mente que se os nossos pensamentos forem alimentados pela palavra, o medo vai embora. Se na nossa mente, Senhor, ó Pai, tem algo que não esteja, Senhor, alinhado com a Tua vontade, perdoa, Senhor, o nosso pecado e que nós venhamos a nos desligar de circunstâncias e nos voltar para Ti. Mostra-nos onde estamos permitindo que o medo crie raízes e ajuda-nos Senhor, ó Pai, a impedir que o Teu amor flua em nós e através de nós. Remove de dentro de nós, Senhor, o medo da rejeição, do abandono. Ó Pai, toda inquietação, medo de pessoas, de lugar. Coloca o teu temor, Pai, no lugar do medo. A tua palavra diz que se tu colocarás o temor no coração do teu povo e não deixarás de fazer o bem a ele, como está em Jeremias 32:40. Pedimos que tu faças isso, Senhor, por nós. Sabemos que o Senhor, Pai, não nos deste um espírito de medo, portanto, nós rejeitamos esse medo e, em vez disso, apropriamos-nos do poder, do amor, da clareza da mente que tu tens para nós. Como é grande, Senhor, a tua bondade que reservaste aos que te temem, porque recebemos um reino inabalável, podemos ter a graça
pela qual te servimos de modo agradável, com reverência e santo temor todos os dias da minha vida. Como está lá em Hebreus 12, 28. Ó Pai, obrigada, porque o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que a tem ficará satisfeito, satisfeito, e mal nenhum visitará. Ó Pai, ajuda-nos a crescer no temor e na reverência a Ti, para que possamos agradar e escapar dos planos do mal para a nossa vida. Obrigada, porque nada de bom jamais faltará àqueles que te temem. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.